Bem, pessoal, muito boa noite a todos. Vamos continuar o estudo aqui da teoria do crime. E hoje a gente vai começar o estudo do terceiro elemento constante do fato típico, que vem a ser justamente o nexo de causalidade. Aqui é um ponto um pouco mais sensível nos nossos encontros, uma vez que é uma temática que possui uma complexidade um pouco maior, e aqui eu vou num ritmo um pouco mais desacelerado, por fazer vídeos menores com explicações mais tranquilas para que vocês possam de fato compreender o que vem a ser o nexo de causalidade, tudo aquilo que circunda em relação a esse elemento do fato típico, tá certo, pessoal? Então o que seria a relação de causalidade, ou também conhecido como nexo causal, certo? O nexo causal seria justamente o elo de ligação, a relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o resultado. É justamente através da análise do nexo causal que a gente vai aferir ou não uma pretensa responsabilização por um resultado praticado por uma conduta do agente. Então, para que haja a possibilidade da responsabilização do agente, para que esteja presente o penúltimo elemento do fato típico, é justamente necessário que haja uma relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o resultado praticado. Então, é justamente na análise desse nexo de causalidade que a gente vai aferir algum tipo de responsabilização no tocante aos elementos do fato típico, tá certo? Fazendo justamente um cotejo, tá certo? Entre a conduta do agente e o resultado praticado. Se tiver esse elo de ligação, o agente terá por comprovada a sua conduta, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha no artigo 13 do Código Penal, tá certo? O artigo 13 do Código Penal é de suma importância. Vamos lá. O artigo 13 do Código Penal nos ensina o seguinte: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, tá certo? Então, aqui quando o artigo 13 ele fala em resultado, a doutrina é muito tranquila no sentido de entender que o artigo 13 ele diz única e exclusivamente respeito aos chamados resultados naturalísticos, que justamente eu já falei para vocês na aula passada, mas não custa nada a gente rememorar, certo? Seria justamente o resultado naturalístico aquela modificação visível a olhos nus no mundo exterior, ou seja, em outras palavras, o âmbito de aplicação aqui do estudo da relação de causalidade ou do nexo de causalidade de acordo com o Código Penal seria única e exclusivamente em relação aos chamados crimes materiais, ok? Então, repetindo, então o artigo 13, ele diz respeito, ele fala ou ele está abordando os chamados crimes materiais, sendo entendido esses crimes que possuem ou produzem o resultado naturalístico, beleza, pessoal? Então, nós temos duas teorias que tentam explicar justamente o que vem a ser esse nexo de causalidade. A primeira teoria é chamada teoria da causalidade adequada, tá certo? Que tem como o principal expoente von Kries, V-O-N-K-R-I-E-S, von Kries, certo, pessoal? Então, a causa, pessoal, seria justamente a condição necessária e suficiente para a produção do resultado. Mas eu não diria que seria justamente a causa, justamente essa circunstância ou condição necessária e suficiente para a produção do resultado. Além do mais, ela tem que ser adequada, ela deve ser idônea. E de que forma se constata essa idoneidade? Através justamente de
dados empíricos, de dados estatísticos, de regularidade estatística, tá certo? Ou seja, nessa situação se exclui os acontecimentos ou eventos que fogem do controle humano, como por exemplo os fatos extraordinários, os casos fortuitos ou excepcionais. O que é importante para essa teoria? Como eu falei para vocês, a causa seria justamente essa condição necessária e adequada e ao mesmo tempo idôneo para a produção do resultado. Para essa teoria só existe uma causa que pode produzir um resultado. Vou repetir. Então, para essa teoria da causalidade adequada, ela reza que só pode haver uma causa, tá certo? Que vai produzir determinado resultado. Ela é adotada, pessoal, no Código Civil e é adotada excepcionalmente, eu quero que vocês guardem isso, no Código Penal. Então, em regra, essa teoria não é aplicada no Código Penal, sendo regra lá no Código Civil. Tá bom, pessoal? Então, nós temos a segunda teoria, que é a chamada teoria da equivalência dos antecedentes, também conhecida como teoria sine qua non. É um termo em latim que se escreve S-I-N-E, sine, qua, que o A, non, N-O-N. Teoria da equivalência dos antecedentes ou teoria da sine qua non. Tá certo, pessoal? Então, para essa teoria, a causa seria a ação ou a omissão sem a qual ou sem as quais o resultado não teria ocorrido. Ou seja, para essa teoria, todos os fatos que antecedem o resultado, eles se equivalem. Eles também são considerados causas, desde que eles sejam fundamentais para a produção desse resultado. Ou seja, para essa teoria, pode haver mais de uma causa, tá certo, pessoal? Delano, qual é a teoria adotada pelo Código Penal? Vamos ver aqui no artigo 13 novamente, tá certo? O resultado de que depender a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ou seja, de uma forma muito clara, tá certo? O Código Penal adota a teoria da equivalência dos antecedentes causais ou a teoria sine qua non, ok? Ou seja, para essa teoria pode haver mais de uma causa, desde que é indispensável para a produção de um resultado. Vou dar um exemplo para vocês, tá certo? Eu quero causar a morte de uma outra pessoa. Para isso, eu vou praticar alguns atos que se consideram alguns eventos. E a gente vai ver se esses eventos eles são ou não considerados causas para a produção de um resultado. Por exemplo, eu quero matar uma pessoa. Primeiro, eu compro um revólver que foi produzido por uma indústria. Compro numa loja, tá certo? Uma loja regulamentada, uma loja certinha. Segundo, primeiro, a arma é produzida pela indústria. Por exemplo, a Taurus. A Taurus produziu um revólver. Segundo, o comerciante regularizado, ele adquire a arma para revender. Terceiro, eu compro um revólver nessa loja, tá certo? Aí eu saio dessa loja, aí eu penso assim, rapaz, eu tô com a fome danada, não gosto de matar ninguém com o estômago vazio não, vou aqui parar para bater aquele rango, aí merendo, tá certo? Aí, depois que eu almoço, eu fico esperando a minha vítima sair do trabalho dela e eu fico numa emboscada, eu fico numa tocaia, eu fico ali intocado atrás de uma árvore, tá? Depois, quando essa pessoa, a minha vítima sai do seu local de trabalho, eu saio do local que eu estou escondido, justamente da tocaia, vou lá e disparo projéteis contra a minha vítima, certo? E, por fim, vem a pessoa morrer. Então são 7 eventos, vamos relembrar: produção do revólver pela Taurus, aquisição do revólver pelo comerciante, aquisição por mim, tá certo? Meu almoço,
a emboscada, disparo e a morte. Tem 7. Não é verdade, pessoal? Como é que a gente vai saber se esse evento ou se um evento é considerado causa ou não? Muito simples. A gente retira, hipoteticamente, tá certo? Esse evento da linha de nexo causal, da linha de acontecimentos, e se o resultado for diferente, não é isso? Se não acontecer da forma que aconteceu, é porque esse resultado tem relevância, porque ele é causa, a gente coloca ele de volta, tá certo? Então esse processo em que a gente elimina mentalmente um evento para saber se ele é considerado causa ou não, se chama de processo, tá certo? Hipotético de eliminação de Tirren. Vou repetir. Quando a gente chega e não é numa sequência de eventos e a gente retira um desses eventos e com a retirada desses eventos a sequência causal teria um fim diferente daquela que aconteceu, é porque esse evento é importante. Então esse evento vai ser considerado uma causa. Quem criou esse processo? Esse camarada, que dá o nome do processo hipotético de eliminação de Tirren. Como é que se escreve? T-H-Y-R-E-N. Ou não sei se é Tirren, não sei, não falo francês. Mas vamos aqui no aportuguesado, né? Tirren, tá certo? Ok? Tranquilo? Então vamos imaginar aqui uma situação. Se a arma não tivesse sido produzida, eu teria matado a pessoa? Não teria matado a pessoa da forma que eu matei. Segundo, se aquele comerciante não tivesse adquirido a arma que eu depois comprei, o resultado teria sido da mesma forma que aconteceu? Não. A aquisição daquela arma por mim naquele momento, se eu retirar esse evento, o resultado seria o mesmo? Não. Poderia acontecer de outra forma. Eu tendo parado para comer, isso tem alguma relevância? Não. Eu comendo ou não, eu fui depois para a emboscada. A emboscada é fundamental? Pelo modus operandi, a forma que eu pratiquei aquela empreitada criminosa. Os disparos do revólver são fundamentais para a produção do resultado daquela forma? Sim. E, por fim, o resultado morte também seria relevante. Ou seja, a única situação aqui que não tem relevância dentro dessa cadeia de eventos que eu passei para vocês é justamente o momento que eu paro para comer. Não tem nenhuma importância, não tem nenhuma relevância. Não é verdade? Pois bem, pessoal. Então, aqui se nós fizermos aqui o processo de eliminação hipotética de Tirren, a gente vai chegar à conclusão que todos esses eventos, eles têm importância para a produção do resultado. Ou seja, todos eles teriam o quê? Seriam causa, ou seriam causas necessárias para a produção do resultado. Certo, pessoal? Mas aí se faz uma crítica. Qual? Ora, aqui se faz a crítica no sentido de que esse evento, ele seria justamente, ou essa técnica utilizada pelo Tirren, ela seria um evento ou uma técnica que seria um retorno às cegas. Seria um retorno às cegas. Por exemplo, se meu pai e minha mãe não tivessem me feito, o crime teria acontecido? Teria não, né? Então, dentro dessa lógica, meu pai e minha mãe poderiam ser responsabilizados também por essa prática do homicídio. Por quê? Porque eles terem me concebido, terem me produzido, não é verdade? Nos levaria à situação de que eles também seriam corresponsáveis. Então, qual foi digamos, aqui, o ajuste que foi feito dentro dessa teoria? Justamente no sentido de que? No sentido de que a gente faz a regressão aqui dessa escala de eventos até onde houver dolo ou culpa. Por exemplo, o dono da indústria pode ser responsabilizado pelo crime de homicídio se ele produziu a arma de uma forma correta, de uma forma idônea,
e colocou no mercado, da mesma forma o comerciante ele colocou, está revendendo a arma de uma forma de acordo com os ditames legais, ele vai ser responsabilizado por isso? Obviamente que não, porque ele não tem um dolo. Agora, obviamente, imagine a situação em que um comerciante, ele sabia da empreitada criminosa e de alguma forma ele colaborou. Aí é outra história. Por quê? Porque tem um dolo, tem um vínculo subjetivo. E aí o dono do comércio, ele poderia ser responsabilizado a título de partícipe, poderia ser um partícipe, através da participação. Mas, excluindo isso, qual é a lição que a gente vai tirar dessa situação? Que enquanto houver a questão do dolo de culpa, né, é que os fatos podem ser considerados como causa. Então, nessa situação, quais são as causas? A minha compra do revólver, a emboscada, o tiro e a morte. Os outros estão justamente longe ou fora disso, porque não haveria mais o dolo nessa situação. Mas eu não falei para vocês, pessoal, que para a teoria da equivalência dos antecedentes, na verdade, pode haver mais de uma causa. Aí é que nascem as chamadas concausas. E é esse tema que eu vou tratar com vocês dentro em breve. Tá bom, pessoal? Um abraço. Peguem um livro de doutrina e deem uma lidinha para vocês compreenderem. Tá bom?